E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da energia renovável, um tema que está sempre em alta, né? E com razão. É verdade, é um assunto super relevante. A gente tem um relatório aqui para dissecar cheio de dados e informações sobre o impacto e as perspectivas da energia renovável. É muita coisa para desvendar. É mesmo, um prato cheio pra gente. Afinal, a energia renovável é vista por muita gente como a solução mágica para os problemas climáticos. Mas será que é só isso? Boa pergunta. Essa é a grande questão. Será que essa transição para um futuro mais verde, digamos assim, é só alegria? Quais são os desafios que a gente precisa encarar? É isso que a gente vai descobrir nesse mergulho. O relatório, inclusive, já destaca que, apesar de energia renovável já ter uma presença importante no cenário global, ainda tem um longo caminho pela frente. Tipo, a gente sabe que já passou de 30% da matriz energética global. É mais de 30% para ser mais precisa. Mas ainda tem muito chão pela frente. E por falar em cenário global, o Brasil, por exemplo, sempre foi referência em energia hidrelétrica. Né? Será que a gente pode se dar o luxo de ficar só na hidrelétrica? Olha, essa é uma questão importante. O relatório, na verdade, defende a diversificação das fontes de energia renovável. Ah, entendi. É fundamental a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, por assim dizer. E aí que entra o crescimento da energia solar e eólica, principalmente no Nordeste. Faz sentido. Cada fonte tem suas vantagens e desvantagens, né? Exatamente. E a combinação delas, de forma inteligente, é a chave para um sistema energético mais robusto e sustentável. E falando em vantagens, uma coisa é inegável. A energia renovável é crucial para combater as mudanças climáticas. Afinal, a pegada de carbono dessas fontes é muito menor em comparação com os combustíveis fósseis. Sem dúvida. A energia solar e eólica são exemplos claros disso, com um potencial enorme para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É a nossa chance de trilhar um caminho mais sustentável, né? Com certeza. E além do meio ambiente, tem a questão econômica. O relatório menciona projeções da Agência Internacional de Energias Renováveis, apontando para a criação de milhões de empregos no setor de energia verde. É verdade. É um mercado em plena expansão com um potencial enorme para gerar oportunidades. Exatamente. E não só isso. A transição energética também pode impulsionar a inovação e atrair investimentos dando um gás na economia. A gente está falando de uma economia mais verde e inclusiva. É isso aí. Mas, como nem tudo são flores, o relatório também aponta para os desafios e os potenciais impactos da energia renovável. É aquela coisa que a gente precisa ter em mente que essa transição não é um mar de rosas. Não é só sair instalando painéis solares e turbinas eólicas por aí, achando que está tudo resolvido. Quais são os desafios que a gente precisa ter em mente? Bom, o relatório destaca, por exemplo, a questão dos impactos ambientais e sociais de alguns projetos de energia renovável. Nem sempre o que parece verde é de fato sustentável. É tipo, a gente precisa ter certeza de que a busca por energia limpa não vai acabar prejudicando o meio ambiente ou as comunidades locais. Exato. O relatório, inclusive, cita o caso de grandes parques eólicos que, em alguns casos, podem afetar ecossistemas e comunidades indígenas. A gente precisa ter cuidado para não trocar 6 por meia dúzia, sabe? A energia limpa precisa ser gerada de forma responsável, minimizando qualquer impacto negativo. É um desafio e tanto. Com certeza. É um exercício constante de equilíbrio entre o aproveitamento dos recursos naturais e a preservação ambiental. E por falar em impactos, tem um que muitas vezes passa batido. O lixo eletrônico gerado pela expansão da energia solar. Os painéis solares têm um tempo de vida útil, e a reciclagem deles ainda é um desafio para a indústria. Verdade. A reciclagem de painéis solares ainda é um gargalo, mas já existem iniciativas promissoras nesse sentido. A questão é que essa preocupação com o ciclo de vida dos produtos precisa estar presente desde o início para garantir uma sustentabilidade real. A gente não pode simplesmente ignorar o que acontece com os painéis solares depois que eles deixam de funcionar. Exato, é preciso pensar no ciclo completo. E além das questões ambientais e sociais, tem a dimensão econômica. Afinal, quem paga a conta dessa transição energética? É um investimento alto. E muitos países dependem de subsídios para tornar as energias renováveis competitivas. Como garantir que essa conta seja paga de forma justa? Essa é uma pergunta de ouro. É preciso garantir que os custos e benefícios da transição energética sejam distribuídos de forma equitativa. A gente não pode deixar que os países em desenvolvimento, por exemplo, fiquem para trás nesse processo. A ideia é que energia renovável seja acessível e beneficie a todos, e não só uma parcela da população. Concordo plenamente. E para isso a gente precisa de políticas públicas inteligentes, modelos de financiamento inovadores e um sistema de regulamentação que incentive a participação de todos os atores. Só assim a gente vai garantir que essa transição seja um sucesso em todos os sentidos. Parece que a gente tem um quebra-cabeça complexo para montar. É preciso investir em energia renovável de forma inteligente, garantindo que ela seja acessível a todos. E que, ao mesmo tempo, a gente preserve o meio ambiente e as comunidades. É um desafio, mas também uma oportunidade incrível de construir um futuro mais sustentável e justo para todos. É isso aí. Um futuro mais verde, mais justo e, quem sabe, mais próspero para todos nós.
E essa questão da justiça social é fundamental, né? A gente não pode simplesmente trocar uma fonte de energia por outra sem pensar nas pessoas que dependem dos combustíveis fósseis, tipo, para trabalhar, para viver. A transição tem que ser justa e inclusiva, sabe? Garantindo que ninguém fique para trás. É como se a gente estivesse construindo uma ponte para um futuro mais sustentável. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que todo mundo possa atravessar essa ponte em segurança, né? É isso aí. É uma ótima analogia. E para garantir que ninguém fique para trás, a gente precisa investir em programas de capacitação profissional, por exemplo, para que as pessoas que trabalham com combustíveis fósseis hoje possam se integrar na economia verde e ter novas oportunidades. Legal! E você, o que mais te chamou a atenção desse relatório? Teve alguma coisa que te surpreendeu ou que te fez repensar a questão da energia renovável? Olha, uma coisa que me marcou foi a ênfase na necessidade de uma abordagem mais holística, sabe? Não basta só construir parques eólicos ou usinas solares, a gente precisa pensar em como integrar essas tecnologias no sistema energético que a gente já tem, como lidar com a intermitência das fontes renováveis e principalmente como garantir que a energia chegue para todo mundo de forma confiável e acessível. Faz sentido. É tipo montar um quebra-cabeça, né? Cada peça tem a sua função e precisa se encaixar direitinho para formar a imagem completa. Perfeito. A gente tem que olhar para o sistema energético como um todo, incluindo a infraestrutura de transmissão, as soluções de armazenamento, as redes inteligentes, que eles chamam de smart grids. E, claro, não podemos esquecer de incluir as comunidades nesse processo, ouvir o que elas têm a dizer, entender as necessidades delas. E como garantir que essas smart grids realmente funcionem? A tecnologia é complexa, né? Exige bastante investimento, planejamento. Aí que entra a inovação tecnológica. O relatório, inclusive, destaca o potencial de tecnologias que ainda estão surgindo, como o hidrogênio verde, as soluções de armazenamento de energia mais avançadas e até a energia de fusão. Essas tecnologias podem ser a chave para a gente superar os desafios e criar um futuro energético de verdade sustentável. É fascinante imaginar as possibilidades. Mas será que as tecnologias vão estar disponíveis a tempo de fazer diferença na luta contra as mudanças climáticas? A urgência da crise climática exige que a gente aposte em soluções inovadoras, né? E que a gente acelere essa transição energética. E essa aposta, ela tem que ser global. Nenhum país consegue resolver esse problema sozinho. Verdade. Mas e como garantir essa cooperação internacional? Afinal, cada país tem os seus próprios interesses, as suas prioridades, quando o assunto é energia. Aí entra a diplomacia, né? A gente precisa construir acordos, parcerias que beneficiem todos os países. Compartilhar conhecimento, investir em pesquisa e desenvolvimento juntos e criar mecanismos de financiamento que possibilitem a implementação desses projetos de energia renovável em escala global. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente, mas também temos um potencial enorme para transformar o sistema energético global. É hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Com certeza. E essa transformação, ela não se limita só à tecnologia, sabe? Ela exige uma mudança profunda na forma como a gente pensa, como a gente se relaciona com a energia. A gente precisa entender que as nossas escolhas, elas têm consequências, e essas consequências vão muito além da conta de luz. A energia é como se fosse um fio condutor, né? Conecta todas as áreas da nossa vida, da economia, ao meio ambiente, da sociedade e à política. As nossas escolhas, elas têm um impacto real no presente e no futuro do planeta. E essa consciência, essa responsabilidade que a gente carrega, que eu queria destacar, sabe? A gente mergulhou fundo nesse relatório, nesse universo da energia renovável, e agora que fica pra gente. O que a gente leva dessa imersão? Acho que a grande lição é que a mudança para um futuro mais sustentável, ela não é um jogo pra gente só assistir, sabe? Todos nós temos um papel fundamental nessa transformação. Seja nas nossas escolhas como consumidores, seja no apoio às políticas públicas que incentivam a energia limpa, ou até mesmo investindo em tecnologias verdes. Uhum. Cada ação, por menor que pareça, né, faz diferença. É como se cada um de nós tivesse uma pecinha desse quebra-cabeça gigante, né? E a gente precisa juntar todas as peças para construir esse futuro sustentável. É isso aí. E o legal é que a gente pode escolher que tipo de peça a gente quer ser, né? A gente pode ser a peça que impulsiona a inovação, a peça que luta por justiça social, a peça que protege o meio ambiente. É verdade. E essa busca por um futuro mais verde, ela é uma jornada coletiva. A gente precisa caminhar junto, compartilhar o que a gente sabe, trocar experiências e principalmente se inspirar o outro, sabe? Para fazer a diferença. E essa inspiração, ela pode vir de várias formas, né? Pode ser o exemplo de uma comunidade que se juntou para instalar painéis solares, ou a história de uma empresa que investiu em baterias, em armazenamento de energia, ou até mesmo um consumidor que decidiu, sei lá, usar transporte público, andar de bicicleta. Cada pequena ação, quando a gente multiplica por milhões de pessoas, ela tem um potencial enorme de mudar o mundo. É verdade. E essa mudança, essa transformação toda ela não precisa ser
ser chata sofrida, sabe? Pelo contrário, ela pode ser uma oportunidade da gente criar um mundo mais justo, mais equilibrado, mais harmonioso para todo mundo. E mais divertido também. Quem disse que sustentabilidade tem que ser chata? A gente pode usar a criatividade, a inovação e por que não, o bom humor para construir um futuro mais verde, mais cheio de vida. É isso aí. Então fica um convite para cada um de vocês que estão nos ouvindo para pensar, refletir sobre o papel de cada um nessa grande aventura, nessa busca por um futuro movido à energia limpa. A gente pode se inspirar nas histórias que dão certo, aprender com os erros, com os desafios e ter certeza de que juntos a gente consegue construir um futuro incrível para as próximas gerações. É isso aí, um futuro iluminado pela energia do sol, do vento, da água e principalmente pela energia da nossa vontade de fazer acontecer e de mudar o mundo. É isso aí, pessoal. A gente espera que esse mergulho no mundo da energia renovável tenha despertado a curiosidade de vocês, a vontade de fazer parte dessa transformação. A gente se encontra no próximo episódio do Deep Dive para desvendar mais um tema fascinante.